Primeira carta de Paulo para Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e agregando novas igrejas e desenvolveu uma grande equipe de colaboradores nessa missão. Timóteo foi um desses. Paulo foi até a cidade de Listra uma vez e conheceu as fiéis mãe e avó de Timóteo. Ele ficou impressionado com a paixão e devoção de Timóteo a Jesus. Assim, Paulo o orientou por muitos anos e, em dado momento, começou a enviá-lo em missões para diferentes igrejas. E Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja influente em Éfeso. Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. Ele enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem nessa igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhar e instruí-lo no cumprimento dessa missão. A carta tem um conceito muito legal. Há uma comissão de abertura e encerramento da carta dada a Timóteo para ele enfrentar esses líderes e sua má teologia. E essas comissões cercam duas grandes seções centrais que estão cheias de instruções extremamente práticas sobre os problemas que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são interligadas ou finalizadas por uma série de 3 poemas, onde cada um exalta Jesus ressuscitado como o Rei do mundo. Vamos nos aprofundar para ver como funciona. Paulo começa lembrando como ele enviou Timóteo a Éfeso para confrontar esses líderes que estavam espalhando seus ensinos estranhos. E ele descreve como esses caras são obcecados com a especulação da Torá, especificamente das primeiras histórias e genealogias do livro de Gênesis. E como veremos, eles desenvolveram todo tipo de ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo que não eram consistentes com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia alguma dessas pessoas, como Alexandre e Himeneu, e descreve como o ensino deles dividiu a igreja e gerou controvérsia. E Paulo diz que esse é realmente o primeiro sinal claro de que o seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão genuíno é seguido, é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína. Ele diz que, de qualquer maneira, o propósito da Torá não é alimentar a especulação. Pelo contrário, o seu propósito é expor a verdade sobre a condição humana, como aconteceu com Paulo. O ensino correto da Torá levará as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim, Paulo termina com um poema que honra o Rei Jesus acima de tudo e instrui Timóteo a calar esses homens e os seus falsos ensinos. Então, ele aborda problemas muito específicos nessa igreja que foram causados pelos falsos mestres. Primeiro de tudo, ele instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelos líderes governantes de Roma e pela paz, porque a paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem sobre o Deus da paz, que quer que todas as pessoas sejam salvas. O Deus que enviou Jesus como o único mediador para dar a sua vida pelo resgate de todas as pessoas. Em comparação com os falsos mestres, Paulo lembra a Timóteo que Deus quer salvar o mundo inteiro. E a oração vai manter isso na frente das suas mentes. Paulo também aborda problemas relacionados com homens e mulheres que estão sendo influenciados por esses líderes corruptos de Éfeso. Ele primeiro cala um grupo de homens que está sendo arrastado para as disputas teológicas raivosas iniciadas pelos professores. Ele diz que esses caras devem aprender a orar. Então ele confronta um grupo de mulheres ricas na igreja que estavam tratando as reuniões de domingo como um desfile de moda. Elas se vestiam de maneira tão sofisticada que envergonhavam a maioria das pessoas que não podiam pagar por um guarda-roupa daquele. E não apenas isso, mas algumas dessas mulheres também estavam usurpando posições de liderança na igreja. E estavam ensinando aos outros a má teologia dos professores corruptos. Então Paulo cala essas mulheres. Ele diz que elas não devem ensinar ou liderar na igreja. Então ele prossegue para explorar a história de Adão e Eva e a serpente de Gênesis capítulo 3. Agora, essa é uma daquelas partes da carta de Paulo onde, como Pedro disse, é meio difícil de entender o que ele quer dizer. Existem muitas opiniões diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de ensinar ou liderar homens em qualquer igreja, e que seus comentários sobre Adão e Eva se referem a como Deus ordenou que somente os homens sejam líderes na igreja. Há outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade de liderança sobre os homens de uma igreja. Mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes em uma igreja sob a liderança masculina. E há ainda outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres somente em Éfeso, e que os seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos professores. Qualquer que seja a sua opinião, para Paulo, está claro que essas mulheres efésias precisam estar sob a liderança de Timóteo e obter uma educação teológica adequada. E o objetivo é ajudá-las a crescer para que um dia possam se tornar as ministras de destaque que Paulo menciona em outras cartas, como Febe, Júnias ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise na liderança.
e ele chama Timóteo para nomear uma equipe pequena e saudável de maridos e pais que irão agir como anciãos ou administradores para a igreja. Esses devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e trabalharão ao lado de uma equipe de diáconos. É uma palavra grega que significa servo. Esses são homens e mulheres que realmente lideram os ministérios da igreja e devem ter o mesmo tipo de caráter que os anciãos. Juntos, essas pessoas devem ser conhecidas pelos relacionamentos saudáveis que têm com suas famílias, porque isso demonstrará a sua capacidade de liderar na igreja, que é a família de Deus. E a maneira que eles vivem em comunidade deve ser consistente com a história de Jesus. O que é explorado no poema de encerramento sobre a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação como rei e, em seguida, a propagação de sua nova família em todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo para Timóteo é novamente muito específico para os problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige a sua teologia ruim. Eles têm dito às pessoas para pararem de comer certos tipos de alimento, muito provavelmente carne, e pararem de se casar, o que Paulo acha ridículo. Então ele vai a Gênesis 1 e lembra a Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, incluindo a comida e o casamento. Tudo deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e agradecem ao Criador. Paulo então passa a abordar problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. O que estava acontecendo é que esse ministério muito importante estava sendo usurpado pelas viúvas mais jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres problemáticas do capítulo 2. Elas se inscreveram para o apoio da igreja, mas depois passavam seus dias dormindo com outros homens, espalhando fofocas e prejudicando a reputação da igreja na cidade. Paulo não tolera isso. Ele diz que somente as viúvas mais velhas, que não têm qualquer outro suporte familiar, qualificam. Essas a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo então aborda problemas que existem entre alguns homens mais velhos na igreja, e Timóteo deve respeitar a idade deles, mas não o seu mau comportamento, que parece estar relacionado com o álcool. Eles estão prejudicando a reputação da igreja em Éfeso e por isso Timóteo deve, em amor, confrontá-los a fazer com que renunciem à sua função, se estiverem em posição de liderança. Paulo acrescenta essa nota interessante, dizendo que isso não significa que o próprio Timóteo nunca deva beber. Considerando seus problemas de estômago, ele provavelmente deveria tomar um copo de vinho todas as noites com o jantar. Paulo então aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns deles estavam desrespeitando seus mestres cristãos. O evangelho cria igualdade entre os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo acha que a igualdade precisa ser implementada de maneira estratégica, sem comprometer a missão e o testemunho da igreja. Se os cristãos se associarem às rebeliões de escravos, eles estão comprometidos. A transformação cristã da família romana teve que ser implementada estrategicamente para que os vizinhos pudessem ser persuadidos e não repelidos por essa nova visão de família de Deus. Finalmente, Paulo encerra a carta exortando Timóteo mais uma vez a confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus objetivos de ganharem muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando-lhes taxas altas pelo seu ensino. Esses professores estão traindo Jesus e a sua mensagem de contentamento e uma vida simples. Assim, Paulo instrui os ricos cristãos de Éfeso a se tornarem ricos em boas obras e generosidade, para serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E é ele quem inspira o poema final sobre como ele é verdadeiro rei acima de todos os outros reis. 1 Timóteo é uma carta muito importante. Ela nos ajuda a ter uma visão holística da natureza e missão da igreja. Então, aquilo em que uma comunidade de Jesus acredita irá influenciar diretamente como essa comunidade vive e se comporta em sua cidade. Assim, a sua teologia, as crenças, devem ser constantemente criticadas e formadas pela Escritura e pelas boas novas de Jesus. E a maneira como a igreja é vista pelo público é algo também muito importante para Paulo. Todos os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidas por boas obras, conhecidas por servir os pobres e os mais vulneráveis, e tudo isso por devoção ao Rei Jesus que foi ressuscitado. É disso que se trata 1 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele a escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e ela é dirigida ao seu querido colega de trabalho e protegido, o jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou e para pior. Ele está preso em Roma, o que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos. Ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento do tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a este. E para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso.
Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar-lhe a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há duas grandes seções onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Elas imergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo o seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dado a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona dois homens, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vir vê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim, ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil. Exige tudo o que você tem. Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora em uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim, Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam um número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a má teologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz: eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora, não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual, ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado hiperespiritualizado que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve
seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso a quem Timóteo deve evitar. Provavelmente ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora, a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus. Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata 2 Timóteo, a última carta de Paulo.